Graça e paz, queridos. Vamos continuar estudando os dons do Espírito Santo? Nessa aula de hoje, eu quero compartilhar com os irmãos algo maravilhoso, algo que vai transformar a sua vida. Assim como transformou a minha vida, assim como eu vejo e eu creio que transformou a vida daqueles 12 homens ou daqueles 120 homens que quando o Espírito Santo vieram sobre a vida deles, lembra? Atos 2, quando o derramar do Espírito, quando a promessa do Pai, a promessa lá de Joel é cumprida lá em Jerusalém, há 2000 anos atrás, o Espírito Santo veio sobre aqueles homens e repartiu dons e línguas como de fogo. Uau! Línguas como de fogo. Que expressão é essa? O que será Deus quer nos falar através dessa expressão? Línguas como de fogo. Será que é línguas humanas ou é línguas espirituais? Nessa aula de hoje, eu quero compartilhar com os queridos sobre esse assunto. Nós estamos estudando, esse é o estudo sobre o ministério do Espírito. E você vai ver, nós vamos ver como está escrito sobre os dons. E nessa aula de hoje, e em específico, eu quero falar de um dom. Nós vamos ver, são vários dons, mas eu vou falar de um dom. Você lembra que na última aula eu falei que nessa aula eu ia falar sobre um dom maravilhoso, um dom poderoso, um dom que é para este dia, é um dom que vai te edificar até você chegar ao conhecimento pleno de Jesus Cristo. Será que é possível o homem natural chegar nesse conhecimento pleno do nosso Senhor Jesus Cristo? Sim. É possível. E sabe quando isso vai acontecer? Quando nós formos transformados nos ares. Sim. Nós só chegaremos a esse lugar de conhecimento pleno do nosso Senhor Jesus Cristo quando Jesus vier arrebatar a sua igreja. Aqueles que estão mortos ressuscitarão primeiro, mas nós, os vivos, nós seremos transformados nos ares ao encontrar com Jesus. Mas de momento, até que esse dia não chegue, lá em Hebreus vai dizer assim que o Espírito Santo, ele vai de glória em glória, nos transformando na imagem de Jesus Cristo. Agora, o que o Espírito Santo usa para nos transformar? Os dons do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo. Então, nessa aula de hoje, de todos os dons, nós vamos ver a lista de dons, são vários dons. Na última aula você lembra, são vários dons. Não é só os 9 dons que aparecem lá em 1 Coríntios 12, não é só aqueles. Em Romanos também fala de outros dons. O serviço é um dom, o diaconado é um dom, o dar é um dom, o exortar também é um dom, que não está lá em 1 Coríntios, mas Paulo fala aqui em Romanos, para os nossos irmãos que estavam em Roma. Bom, enfim, nessa aula de hoje, você vai aprender algo maravilhoso. Abre o teu coração, pega a tua Bíblia, muito importante. Eu não vou dar a minha opinião, nós vamos ver como está escrito. Existe um dom, querido, liberado, disposto para você, e talvez você não tenha. Porque está escrito, nós vamos ler como está escrito. Paulo disse que nem todos têm esse dom, mas está exposto, está disposto para todos. Eu vou te mostrar na Bíblia como fazer para conquistar esse dom poderoso que talvez você não tenha, porque a Bíblia diz que nem todos têm esse dom, mas também Paulo nos dá uma brecha. Paulo também nos deixa uma oportunidade dizendo: pedis o melhores dom. Buscai, irmão, entre todos os dons, os melhores, e peça a Deus. Então, se ele está dizendo que nós podemos pedir, eu vou te falar de um dom hoje, que talvez você não tenha, mas eu tenho certeza que você já ouviu falar muito, porque é um dos dons mais polêmicos, um dos dons que causa até discussão forte entre irmãos, mas é um dom maravilhoso para esse tempo, para nos aperfeiçoar, para que possamos crescer no conhecimento e na graça. É um dom que foi dado para o homem, e escuta o que eu vou te falar. Esse dom que nós vamos estudar aqui é o único dom que o ser humano, o homem, quando recebe do Espírito Santo,
É o único dom que o homem tem total administração. Total administração. É o dom de línguas. Esse dom, ele causa muita discussão entre o mundo cristão. Nós, os pentecostais, eu sou pentecostal. Eu creio nos dons do Espírito Santo. Eu creio nos 5 ministérios, que é para hoje o apóstolo, profeta, evangelista, pastores e maestro. Esta é o fundamento dos apóstolos. E a igreja foi fundamentada na doutrina dos apóstolos, que eles receberam de Jesus Cristo. Atos 1, versículo 2. Então, queridos, é sobre isso que nós vamos falar nessa aula. O dom de orar em línguas, falar em línguas. Nós pentecostais dizemos línguas estranhas, mas o estranho foi acrescentado. É línguas como de fogo. Olha só a expressão que aparece lá em Atos 2: e apareceu entre eles línguas repartidas como de fogo. Que expressão mais maravilhosa, mais poderosa e mais sobrenatural. Línguas como de fogo. O que quer dizer isso? Nessa aula você vai compreender um pouco. Amém? Nós vamos estudar hoje sobre o orar em línguas. Que línguas, pastor? Línguas estranhas, não idiomáticas. Eu vou te mostrar que a Bíblia fala de línguas estranhas, apesar que não está escrito estranhas, mas está escrito línguas de fogo. Amém? Então pega a sua Bíblia, pega a sua caneta e vamos para a palavra de Deus. Mas antes de começar a falar sobre línguas, o poder de falar em línguas ou orar em línguas, você precisa de conhecer algo muito básico. A maioria dessas pessoas a maioria delas que é contra o falar em línguas, e que as línguas não é para hoje, só foi para os discípulos, para os apóstolos naquele tempo, para proclamar o evangelho em outras nações, porque eles não sabiam idiomas de outras nações. A maioria dessas pessoas que afirmam isso, não está escrito, não sei da onde tira essas ideias, mas agora eu quero falar algo que essas pessoas não falam e talvez não saibam. Para você entender sobre o orar em línguas, o falar em línguas, nós precisamos entender o que é falar. Qual o propósito de falar? Você já parou para pensar? É muito simples, mas é muito importante, é fundamental. Antes de falar em línguas, eu quero falar sobre o seu idioma. Por que uma criança, quando ela vai crescendo, ela precisa aprender a falar? Por que o ser humano aprende a falar? Qual o propósito do falar? Você sabe me dizer qual é o propósito do falar? Para mim poder chegar no falar em línguas, você precisa o simples. Qual é o propósito de falar? Para mim saber qual é o propósito de falar, eu preciso ir lá em Gênesis. Tudo começa em Gênesis. Todo o segredo da Bíblia está nos primeiros capítulos de Gênesis. Todos os segredos, Apocalipse, o Novo Testamento, tudo está ali em Gênesis. Então, querido, eu quero começar falando das línguas estranhas, da língua natural, daquela língua que não é estranha para você. Você fala e eu falo. Agora, qual é o propósito do falar? O propósito original. Muitas pessoas vão dizer que o propósito do falar é comunicar. Eu falo para me comunicar com outra pessoa, para conectar com outra pessoa. Isso é verdade, mas isso não é o propósito original do falar, segundo a Bíblia. Talvez segundo a filosofia humana, mundana, o homem fala para se comunicar com outro homem, mas segundo a Bíblia, essa não é a verdade principal. O homem fala, segundo a Bíblia, não com o propósito de se comunicar, porque os animais também se comunicam e eles não falam. Os passarinhos se comunicam entre eles, mas eles não falam. Só um ser espiritual que fala. Você sabia disso?
somente um ser espiritual que fala. E agora nós já vamos entrar, nós vamos terminar no falar natural e nós vamos terminar no falar espiritual. E olha só como está conectado. Somente um ser espiritual tem a capacidade de falar. De toda a criação que Deus criou, só os seres espirituais que falam. Anjos falam. Todos os anjos falam. Os homens falam. Os demônios também falam. Todos os espíritos falam. O próprio Deus fala. Qual o propósito original de falar segundo a Bíblia? Gênesis capítulo 1, versículo 1, versículo 2, o 3, o 4, o 5, até o final do primeiro de todo o capítulo 1, você vai ver Deus falando, mas Deus não está comunicando. Gênesis 1, todo o capítulo, você aparece por primeira vez uma pessoa falando na Bíblia. A primeira pessoa que fala na Bíblia é o próprio Deus. E ele não fala com a intenção de comunicar-se. Deus ali em Gênesis não está se comunicando com ninguém. E o que significa isso? Significa que o propósito original do falar não é comunicar, porque Deus não está se comunicando com ninguém. Deus só vai se comunicar com alguém lá quase no final do capítulo 1, no versículo 26, quando ele vai falar com a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito, ali eles conversam, mas no 26, mas até o 26, Deus está falando, e disse Deus, haja, e disse Deus, produza, e disse Deus, haja separação, e disse Deus, produza vida, produza águas, produza terra. E o que significa isso, pastor? Significa, presta atenção no que eu vou te dizer, amado, isso é muito importante, isso pode mudar a sua vida, pode mudar a sua sorte. O propósito original de falar é criar. Isso mesmo, o propósito de falar não é se comunicar, é criar coisas. Eu tenho um outro estudo que eu ainda não coloquei aqui no meu canal do YouTube. Eu fiz ali uma lista de estudo, o estudo do Apocalipse e do Gênesis. Se você não viu, você está perdendo. Entra lá e vê as outras aulas sobre a revelação do Gênesis. E eu vou colocar lá um estudo sobre o poder da fala, o propósito do falar. Aqui eu estou dando só uma gota, uma pincelada. Eu quero te dizer isso. O propósito original de falar não é comunicar, não é se comunicar com outra pessoa, é criar. Porque Deus, a primeira vez que falou, e todo o capítulo, você vai de Gênesis capítulo 1, você vai ver Deus falando, mas não para se comunicar. Deus está criando coisas. O propósito de falar é criar coisas. Olha o que está escrito em Hebreus 11. Pela fé entendemos que pela palavra de Deus foi criada os universos, os mundos. Hebreus 1, 3. Deus, Cristo, sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Salmo 33. Salmo 33 vai dizer assim: pois ele falou e tudo se fez, ordenou e tudo apareceu. Provérbios 18, a vida e a morte está no poder da língua. Tiago 3,10, da mesma boca, irmãos, procede bênção e maldição, e isso não deveria ser assim. Em Mateus 15, Jesus vai dizer que aquilo que contamina a alma do homem, contamina o espírito do homem, é o que sai pela sua boca, não o que entra pela sua boca. Então, amados, antes de entrar no estudo é isso. O propósito original do falar é criar. Quando você fala, você cria coisas. Por quê, pastor? Porque Deus determinou que você fosse a imagem e semelhança de Deus. O homem é imagem e semelhança de Deus. O que nos aproxima mais de Deus é esse atributo de falar. O falar é divino, o falar é um dom espiritual que todos os homens têm. Os únicos animais que falaram na Bíblia é porque tinha um espírito dentro deles.
Só ele, a serpente e a mula de Balaão, os dois animais que falam na Bíblia, e havia um espírito dentro deles. O falar é espiritual. Amém? Você quer mais detalhe? Você quer aprender mais sobre esse tema? Entra lá no meu canal e procura lá sobre o poder do falar e você vai aprender mais sobre isso. Então hoje eu quero falar sobre o dom de falar em línguas. Línguas, variedades de língua, a Bíblia diz. Então agora sim, vamos entrar, agora que você já ouviu que o falar tem um propósito de criar coisas, agora que você já sabe que o falar é um dom, é uma dádiva divina e que somente um ser espiritual pode falar, os animais não falam, somente um ser espiritual. Agora você está preparado para ouvir sobre os dons de falar em línguas, a oração em línguas. Abre a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. Capítulo 12, nós vamos ler do 4 ao 11, tá? Olha o que está escrito. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, porém o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outros a operação de maravilhas, a outros a profecia, a outros o dom de discernimento, discernir espíritos, a outros, presta atenção, é o que nós vamos estudar aqui rapidamente, a outros variedades de línguas. Parece que existem pessoas, aquelas pessoas que falam, não, a língua é só idiomática, a língua é só o idioma, e só com o propósito para evangelizar. Não vai evangelizar, não há interpretação, então cale a boca e não se fale mais em línguas. Parece que essas pessoas que pensam assim e argumentam isso, parece que nunca leram 1 Coríntios 12, 11, 12, 10, desculpa. Olha, está dizendo variedades, outras versões, diversidades de línguas. E há outros, interpretação de línguas, mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como Ele deseja. Olha só, amados, tudo que Deus dá é bom, tudo que Deus dá é maravilhoso. Deus não dá porcaria, Deus não dá coisas estragadas, Deus não erra, Deus não dá nada que não funcione, Deus não dá, amados. O homem pode fabricar alguma coisa e essa coisa não servir para nada. O homem sim pode fabricar algo e depois essa coisa estragar, estropiar, essa coisa vencer, perder a validade, mas Deus não. Presta atenção, aqui há diversidade de dons e tudo é Deus que deu. E dentre desses todos os dons, vamos ficar aqui com a variedade de línguas. Se Deus deu variedades de línguas, ou seja, existe várias línguas. Vamos dizer assim, existe várias línguas estranhas. Para nós entendermos línguas estranhas, existe várias, não é só uma, não é só idiomática, não, querido. E deixa eu te dizer, e se foi Deus que deu, todas elas é maravilhosa, porque foi Deus que deu. Não veio do inferno, não veio do diabo. O diabo dá coisa que não presta, o diabo que dá coisa que perde a validade, mas Deus não. Tudo que Deus dá é eterno e é poderoso. Amém? Isso é uma verdade. Agora, 1 Coríntios aqui está dizendo que existe variedades de línguas, e dessas variedades vamos falar só de uma: o orar em línguas, línguas estranhas, para que possamos entender melhor. Atos capítulo 2, versículo 8. Atos capítulo 2, versículo 8. Ali fala de línguas idiomáticas. Ali sim, algumas daquelas pessoas eu não posso afirmar porque eu não estava lá, mas eu posso te dizer que a Bíblia diz que línguas repartidas como de fogo. Falar em idioma não é falar como fogo. Se eu falo inglês, não é fogo, é um idioma.
que qualquer pessoa de qualquer religião, de qualquer credo, pode falar. Entra numa academia, entra numa escola e aprende a falar outro idioma. Não é nova e não é estranha. Eu sei falar espanhol, eu vivi muitos anos na Espanha, tenho um forte vínculo com a Espanha, eu prego em espanhol, eu fiz meus estudos, a minha teologia, o meu seminário, tudo em espanhol. Não tem nada de novo e nem nada sobrenatural nisso. Pessoas aprendem a falar inglês, não tem nada de sobrenatural nisso. O idioma do homem, os idiomas, não tem nada de sobrenatural nisso. Basta você estudar, se esforça e você aprende. Então não é nova, e o falar em outros idiomas não é nova, não é como de fogo. Não é espiritual falar em outro idioma. Não, você estuda e você aprende. O simples falar já é sobrenatural. Eu estou falando com você aqui agora, e é a introdução que eu disse. O falar já é sobrenatural. Simplesmente falar já é sobrenatural. Mas é algo normal para nós. Não é novas línguas. Jesus disse: aquele que crê falarão novas línguas. Essa nova línguas, esse adjetivo que Jesus está dizendo aqui, novas línguas, e isso é sobrenatural, isso não é normal para nós. Então, Atos 2,8, ali se você olhar lá, Atos 2,8, a palavra lá quando fala línguas é diacletos do grego. E o diacletos do grego é justamente isso, línguas próprias de um povo. Então ali sim, ali está falando também de línguas idiomáticas, não só de idiomáticas. Volto a repetir, ali aparece línguas de idiomas de outras nações. Ali existem várias nações em Atos 2, e as pessoas de outras nações entenderam, os discípulos, aqueles homens, alguns deles falando na sua própria língua. Isso quer dizer que também é um dom de Deus. Imagina você acordar falando inglês. Não é nova, é um dom. Você pode, existe isso. Pessoas que recebem do Espírito Santo o dom de falar em um outro idioma, mas não é fogo e nem é novas, não é estranha. Amém? Então eu quero que você entenda isso. Lá em Atos 2 aparece a repartição de línguas para os discípulos, diacletos, mas também aparecem línguas como de fogo, línguas estranhas. Coríntios capítulo 13 vai dizer as línguas dos anjos. Já não é idioma, já é uma língua celestial, língua espiritual. Lucas 11:14, olha só, Jesus expulsa um espírito mudo de uma pessoa. Existe demônios mudo. Você está vendo como falar é espiritual? Algumas pessoas que Jesus expulsou, aí vai aparecer assim, ó. E Jesus disse: espírito mudo, sai dele. E a pessoa começou a falar. E em Lucas 11:14 é específico, havia um demônio mudo na pessoa. Enquanto esse demônio mudo estava na pessoa, o demônio é um espírito maligno. Enquanto esse demônio estava nessa pessoa, a pessoa era muda, não falava. Mas quando o demônio saiu dessa pessoa, a pessoa começou a falar, porque o espírito do mal que estava nela tinha fechado o falar dela. Falar é espiritual. 1 Coríntios 14:22, Paulo vai falar ali das línguas não idiomáticas, línguas estranhas, línguas que carecem de interpretação, não de tradução. As idiomáticas carecem de tradução, as línguas espirituais carecem de interpretação. 1 Coríntios 14:22, as línguas ali é um sinal para os ímpios. Olha só a variedade de línguas. Você está prestando atenção? Eu estou falando das variedades de línguas. Atos 2:8, línguas idiomáticas e línguas de fogo, aparece lá. 1 Coríntios 13, línguas de anjos, variedade de línguas. Anjos é o idioma que se fala no céu. Lucas 11:14, línguas do demônio, mudo, não ficou. O demônio não cria nada, ele só vem para confundir. 1 Coríntios 14:22, os sinais ali é para os ímpios, não para os infiéis. É para os ímpios, não para os fiéis.
línguas com interpretação. 1 Coríntios 14, 22, língua com interpretação, é o dom, quando a pessoa começa a falar em língua e tem uma interpretação, e tem um ímpio na igreja, e essa pessoa está falando tudo da vida dela, ele crê na hora no Senhor Jesus Cristo, porque o segredo do coração dele é revelado, e aí então ele crê, sim, aqui há algo sobrenatural. Então ali é variedade de línguas, línguas para os infiéis. Também 14, 26, língua para os fiéis, línguas para a igreja. Olha só, 1 Coríntios 14, 22 é para os ímpios, 1 Coríntios 14, 26 é para a igreja, e 1 Coríntios 14, 2 é para o homem. Você está vendo a variedade de línguas? Paulo não se equivocou quando ele disse variedades de línguas, e algumas pessoas dizem só há um tipo de língua idiomática. Não, Paulo diz variedade de línguas. Existe língua para o ímpio, existe língua para a igreja, existe língua dos anjos, existe língua dos demônios, existe língua que é para o homem falar com Deus. E é sobre essa língua que eu quero compartilhar com você nesse dia. O orar em línguas. Amado, se você ainda não tem esse dom, Paulo diz assim, peça a Deus os melhores dons, procurai com zelo. Olha o que Paulo vai dizer: procurai com zelo os melhores dons. Esse dom de falar em línguas, 1 Coríntios 14, é sobre isso que eu quero conversar com você. Abre a sua Bíblia aí, 1 Coríntios 14, 2 vai falar assim: o que fala em outra língua, aqui é língua estranha, língua estranha, língua de fogo. Aquele que fala em outra língua não fala aos homens. Então aqui já não é para testemunhar, aqui já não é para edificar outras pessoas, não é para edificar a igreja e não é para a conversão do ímpio. 1 Coríntios 14, 2, aqui não é para evangelizar, aqui é para me falar com Deus. Olha o que diz: porque o que fala em outra língua não fala aos homens, não é para evangelizar, não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende, mas em espírito fala mistério. O orar em línguas, amado, das variedades de línguas, há uma oração, há uma língua que você fala especificamente com Deus. E o que você fala com Deus? É o seu espírito que fala. O que você fala com Deus? Olha o que está dizendo: fala mistérios. Deixa eu te dizer uma coisa: não existe nada no seu coração, não existe nada que você possa fazer que Deus não saiba. Deus sabe quantos cabelos tem, quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Deus sabe quantas células tem no seu corpo. Deus sabe tudo do teu passado, tudo do seu futuro. Deus sabe todas as coisas. Então quer dizer, não existe mistério nenhum da sua parte para com Deus. Mas quando você ora, o seu espírito ora o que? Mistérios. E se é mistério, é da parte de Deus para você, amado. Não existe mistério para você, da sua parte para Deus, mas existe mistério da parte de Deus para mim. Eu preciso conhecer mistérios. A Bíblia diz lá em Mateus 13 que os mistérios do reino de Deus estão escondidos nas parábolas. Existem mistérios que nós precisamos entender, e somente pelo Espírito, pelo meu Espírito, conectando com o Espírito de Deus, que eu vou entender, que eu vou saber, que eu vou receber. Então, esse orar aqui do 14 é para receber informação, segredos. O que é mistério? Coisas ocultas, secretos, segredos. De quem? Meu? De Deus. Você quer crescer? Olha o que vai dizer o 4. O que fala em outra língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Por isso que Paulo é contra ficar falando línguas no meio do culto, porque você está edificando a você mesmo. Se não tem interpretação para edificar o corpo ou para edificar um ímpio, não vale a pena você estar orando, você vai causar confusão. A igreja de Coríntios, ela tinha muitos dons do Espírito Santo, muitos dons, só que não existia disciplina. Paulo está dizendo aqui, aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Sabe que a palavra edificar aqui do grego? Construir, reedificar.
levantar paredes, estender, crescer. É como está escrito. Eu não estou dando minha opinião. Aqui está dizendo que aquele que fala em línguas estranhas, existe variedades, não fala homens. Isso aqui não é para a igreja, não é para o ímpio, é para você. Fala homens e fala mistério, porque ora em espírito. E Paulo está dizendo aqui no versículo 4, o que fala em outras línguas edifica a si mesmo. Você quer crescer? Você quer receber a revelação de Deus? Você quer ter conhecimento? Olha só, revelação não se aprende em seminário, revelação não tem interpretação, revelação ninguém pode te ensinar, revelação é dada pelo Espírito de Deus. Você lembra quando Jesus perguntou para os discípulos, quem diz o povo que eu sou? E vocês, quem dizem que eu sou? Pedro responde a ele, Senhor, tu és o Messias, o Cristo, o ungido de Deus, o Filho de Deus. E Jesus disse a Pedro, bem disseste, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, não foi os fariseus, não foi as escolas, não foi o seminário, não foi ninguém que te revelou, mas o Pai que está no céu te revelou essa verdade. Existe coisas de Deus, presta atenção, amado, existe coisas que você só vai descobrir se Deus te revelar, se o Espírito te revelar. E Deus nos deu um dom de orar em línguas para nos edificar e receber esses mistérios. Você quer crescer? Quer crescer no conhecimento? Quer crescer na graça? Quer se edificar? Você precisa se edificar, crescer, levantar paredes, levantar uma morada para o Espírito de Deus. Uma das maneiras, existe várias maneiras, mas uma delas, eficaz, perfeita, é orar em línguas. A oração em línguas é a oração perfeita. A oração em línguas é a oração perfeita. Fala mistérios com Deus. Você fica mais sensível à palavra de Deus. Mais sensível, você tem discernimento no seu espírito. Quanto mais você fala em línguas, Paulo disse, eu oro em línguas mais que todos vocês. Então quanto mais eu falo em língua, mais eu cresço, mais o meu espírito está conectado com Deus. Você passa a ter mais sensibilidade, você cresce, você expande, o seu espírito recebe instrução de Deus. E é necessário, sabe por quê? Porque quando eu oro com o meu entendimento, olha o que diz Paulo lá. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito de fato ora. Quando eu oro em outra língua, 14:14, o meu espírito ora. E quando o meu espírito ora, eu recebo mistérios da parte de Deus, não é da parte do homem, é da parte de Deus. Eu recebo informação, conhecimento, amado, conhecimento, e eu sou uma prova disso. Graças a Deus, eu oro muito em língua, eu oro várias horas em línguas, eu oro há muitos anos, eu aprendi isso, o poder de orar em línguas, e Deus tem me dado revelação. Esses estudos que eu estou dando, o estudo do Apocalipse, de Gênesis, que são coisas profundas, eu não aprendi no seminário. O seminário te ensina teologia histórica, história de como Deus se moveu no antigo. É só isso. O seminário te ensina o que você não deve falar, para não falar heresia. O seminário te ensina o que aconteceu com aqueles homens, como Deus agiu com aqueles homens. É só isso. Revelação não se aprende, revelação se recebe no Espírito. Então Paulo aqui está dizendo que quando eu oro em línguas, de fato o meu Espírito ora. Sabe por quê? Porque Santiago 3 vai dizer assim, que nós pedimos muito, mas recebemos pouco. Porque nós pedimos, a nossa oração, apóstolo Tiago diz, lá em Tiago 4:3, a nossa oração é uma oração egocentrista. É uma oração que só pensamos em nós. Normalmente quando você ora só pensando em você. Você ora, você não quer sofrer, você não quer passar pelo deserto, você quer que a porta se abra, você quer que seja curado logo. É uma oração egoísta, você só pensa em você. É normal, querido, é normal, nós somos dependentes de Deus. Então a nossa oração sempre dá, Senhor, faz. Mas agora, quando eu oro,
o meu espírito que ora. Olha o que ele vai dizer: o meu espírito que ora, mas o meu entendimento fica infrutífero. A oração perfeita é a oração do meu espírito, porque Tiago fala isso: vocês oram por seus próprios deleites, vocês não sabem orar, por isso recebem pouco. E é verdade, a oração perfeita é a oração do meu espírito. Você precisa entender uma coisa: o homem, o ser humano, ele é alma, espírito e corpo. Aqui Paulo está dizendo que quando eu oro, eu me edifico a mim mesmo, eu edifico o meu espírito. É o Espírito Santo de Deus que testifica ao meu espírito que eu sou filho de Deus, e isso me traz paz interior. Então, quando eu oro em espírito, eu edifico o meu espírito. A minha mente e o meu corpo ficam infrutíferos. Quando você vai na academia, você edifica o seu corpo. Quando você pratica esporte, você edifica o seu corpo. Você não edifica a sua alma e você não edifica o seu espírito. Você pode passar, correr qualquer maratona, receber, ganhar em primeiro lugar, ter troféus, ter várias medalhas de ouro e ser uma pessoa triste, uma pessoa que se acha derrotada e ser um vencedor. Mas por quê? Porque o seu espírito não está edificado, a sua alma não está edificada. Então não adianta nada, Paulo fala isso, é uma grande perda de tempo ficar edificando o corpo, sendo que o seu espírito está em ruína e o seu espírito está em ruína e a sua alma está em decadência. Nós somos os seres espirituais. Quando eu oro em espírito, eu edifico o meu espírito. Quando eu vou na academia, eu edifico o meu corpo. Quando eu leio muito, leio a Bíblia, leio livros, vou em seminário, vou para a faculdade, vou para a universidade, eu edifico a minha alma, o meu intelecto. E os três é necessário. Você quer viver bem? Cuida do seu corpo. Você quer ser uma pessoa inteligente? Cuida da sua alma, do seu intelecto. Você quer ser uma pessoa espiritual e poderosa no espírito? Edifica o teu espírito. E como que é? Orando em línguas. Orando em línguas. Ore muito em línguas. De madrugada, não no meio do culto. Paulo falou, não no meio do culto. Ora para você mesmo. Não precisa ficar orando no meio do culto, porque você está falando com Deus. Se não tem uma interpretação, você está falando somente com Deus. Efésios 5,18, olha o que vai dizer: enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais. Que cânticos é este? Cânticos espirituais? Não, pastor, cântico espiritual é quando você canta e está debaixo da unção e está cantando no seu idioma, mas debaixo da unção. Não, não é nada disso, amado. Cântico espiritual é cantar em línguas estranhas. Cantar espiritualmente é cantar, o meu espírito canta. Olha o que ele vai dizer aqui lá no 14. Porque se eu oro em línguas, de fato o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica infrutífero. O que, pois, direi? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Existe uma diferença em orar em espírito e em orar em entendimento. O que, pois, farei? Orar. O que eu vou fazer? Eu vou orar em espírito, mas também vou orar com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Existe um cantar no espírito e existe um cantar no entendimento. Quando eu canto no meu idioma natural, o hino que está passando ali no telão, eu estou cantando no louvor, eu estou cantando com o meu entendimento, é necessário, bem, mas também Paulo está dizendo, vou cantar em espírito. Lá em Efésios está dizendo, como se encher do espírito, cantando hinos espirituais. Olha o que Judas vai dizer, Judas 1,20, mas vós, amados, edificando a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando em espírito. Existe um orar em espírito e existe um orar em entendimento. A oração sua em entendimento, você vai orar conforme a sua necessidade, aquilo que você deseja, conforme o seu problema e conforme o seu sentimento, porque está conectado com a sua alma e o seu corpo. Mas quando você ora em espírito, nem o seu corpo nem o seu entendimento mete o dedo nessa oração. Nem você entende, é somente o seu espírito conectado com Deus, recebendo mistérios. Às vezes você está orando em línguas, pensando uma coisa que Deus vai fazer aquilo,
mas o seu espírito está orando outra coisa. E que coisa é essa? A vontade de Deus. Por isso que o orar em línguas é uma oração perfeita. O meu espírito, que conecta com Deus, me revela coisas de Deus e o meu espírito revela aquilo que eu necessito, não o que eu quero, o que eu necessito da parte de Deus, e Deus me dá. Essa é os benefícios de orar em línguas. Eu cresço, eu sou restaurado, eu expando o meu conhecimento. É a oração perfeita. Oração em línguas é a oração perfeita. Aquele que ora em língua edifica-se a si mesmo. O que ora em línguas ora mistério com Deus. Eu cresço, querido, eu me expando, eu recebo informação, eu recebo conhecimento. O orar em línguas é receber conhecimento, palavras de ciência. E nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. A graça é algo divino, é algo espiritual. Conhecimento da palavra de Deus, as doutrinas, o que eu devo fazer, o meu comportamento, isso. Mas eu preciso receber revelação. E aquele que ora em língua, ele se edifica a si mesmo, edifica a sua fé, edifica o seu espírito, recebe coisas de Deus, informação, conhecimento que não se pode comprar, que não se encontra no livro e que nem um professor de teologia vai te dar, somente o Espírito Santo. Então de madrugada eu deixo esse conselho: ora em línguas. Pastor, eu não tenho línguas. É verdade. Todos falam em línguas? O apóstolo Paulo diz isso. Não, nem todos falam em língua. Todos interpretam? Não, nem todos interpretam. Todos curam? Não, nem todos curam. Todos são apóstolos? Não, nem todos são apóstolos. Ele repartiu os dons conforme ele quis. Mas também Paulo vai dizer: procurai com zelo os melhores dons. O falar é espiritual. O falar cria coisas no mundo espiritual. Nós somos imagem e semelhança de Deus. As palavras que saem da minha boca, ela não volta vazia, mas ela prosperará para aquilo que ela foi enviada. O falar é espiritual, amado. Nós não podemos brincar com isso. E existe um dom que Deus deu aos homens, que é o orar em línguas estranhas, que traz revelação. Meu espírito conecta com Deus. Amém? A próxima aula eu quero falar sobre as evidências do batismo no Espírito Santo, que é outra controvérsia, que é outra confusão. Existem pessoas que afirmam que a única evidência de falar em línguas é o ter o dom de línguas. Isso não é verdade. Não está escrito isso. Mas eu vou te mostrar como está escrito. Quais são as evidências de ser batizados com o Espírito Santo? O falar em línguas é um deles, é uma das evidências. Não é a única evidência. E eu vou te mostrar isso na Bíblia. E você vai entender. Amém? Por quê? Porque Deus quer que todos cresçam no conhecimento e na graça. Conheçamos e prossigamos a crescer o nosso Senhor. Ore em línguas. Eu te animo. Eu oro em línguas todos os dias. Todos os dias eu oro em língua. Às vezes 10 minutos, às vezes 2 horas, às vezes 1 hora, às vezes 40 minutos, conforme a minha força me permite, mas eu oro em línguas todos os dias. E te aconselho, ora em língua, amado. É o único dom que o homem tem, o controle dele.